Eu fiquei pensando, né, sobre o tema, né, do seu podcast, que é Curadas para Curar, e eu falei, Senhor, no que eu fui curada em todo esse processo, né? Eu lembro que ano passado eu já vinha, né, num processo repetitivo há muitos anos, né? Emagrecimento, sobrevencer, era tão frustrante, era um ciclo vicioso mesmo, né? Um ciclo repetitivo que eu vinha. E quem está nele sabe o quanto que frustra, o quanto que entristece, chateia, que você não consegue vencer, né, nisso. E ano passado foi onde o Senhor interviu. Falo que foi um processo mais espiritual do que natural, do que físico, né, na minha vida, que foi o emagrecimento. E eu lembro que ano passado, eu já vinha em muitos anos, mesmo antes de engravidar, a Laura hoje tem 4 anos, eu já vinha tentando e fazendo, né, diversas formas, ia e vinha, ia e vinha, e de repente eu engravidei. Falei, eu quero emagrecer para engravidar, mas acabei engravidando. E, e aí, falei, não, agora eu tô realizando meu sonho de ser mãe, então, né, tudo bem. Só que aí, ano passado, realmente foi uma intervenção do Senhor, que foi tudo que ele foi trazendo, ele foi desvendando, porque eu entendi que aquela palavra que fala, a sua luta não é contra a carne, fez todo sentido. Durante esse meu processo, teve muitos versículos, o próprio Espírito Santo foi conduzindo na palavra para trazer a verdade a mim. E aí foi através da palavra que eu pude ser liberta de muita coisa. Então, quando ele fala, a sua luta não é contra a carne, eu entendi, Sara, você está lutando contra a sua carne, você está lutando com a sua carne e carnalmente, com as ferramentas da carne, né, que seriam maravilhosas, mas que naquele momento existia dentro de mim coisas que precisam ser tratadas. Ou seja, o que eu quero dizer? Que na verdade, tudo, aquele meu reflexo, eu tentando emagrecer, tentando eliminar peso, melhorar minha autoestima, na verdade era reflexo de uma desordem dentro de mim. Eu tive que primeiro emagrecer dentro de mim, emagrecer, eu falo que eu tive que perder peso na alma, para depois perder peso no meu físico. Sim. Primeiro a balança que teve que emagrecer, que teve que descer, foi realmente a da minha alma. Então foi um tratamento com o Senhor. Tudo começou assim através do jejum, porque da pandemia pra cá eu tinha perdido a prática, né, do jejum. Não às vezes perdido, mas ficado assim num superficial, aquele costume sempre, o mesmo, né, uma vez por semana, aquela coisa que não te estica, não Uma te. rotina. É, Você já tinha uma rotina. tinha uma rotina de jejum, verdade. E o Senhor começou a me esticar, né? E aí foi aonde. Porque quando você se coloca o jejum é o quê? É um expor da sua carne. Ali você entra em guerra. E ali foi aonde eu pude ver o quanto que tinha dentro de mim. Então eu descobri a gula, a compulsão, eu descobri dentro de mim a falta de domínio, o nervoso, o estresse. Eu descobri que a comida, ele era refúgio para muitas coisas que eu. Por exemplo, você tem um problema interno, você não resolve ele, você camufla ele com a comida, né? Então, eu pude começar a visualizar que eu não estava vencendo, eu estava adiando, eu estava camuflando muitas Sim. coisas, Você sabe? estava se enganando, na É. verdade. E, inclusive o engano, ele era muito presente. Então, o Senhor, ele começou a me mostrar, sua luta não é contra a carne, a sua luta é contra o que há no espiritual. E aí foi aonde a palavra, né, pôde me libertar da gula, da compulsão, do descontrole, da falta de domínio. A palavra me libertou dessa ansiedade em comer, dessa pressa em comer. Eu lembro de uma palavra que o Senhor trouxe também, que foi aquela, não só de pão viverá o homem. E aí foi onde fez todo sentido, Sara, você está, ele fala assim, não é só de pão que vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. E eu entendi que no lugar que era para ter palavra de Deus, eu colocava o pão, que era a comida. No Sim. lugar aonde era para ter, eu tô ansiosa e vou comer. Então, a palavra diz sobre a ansiedade que não andeis ansioso por coisa alguma, mas antes apresenta ao Senhor as suas súplicas. Então, peraí, tá faltando então eu orar ao Senhor, né? Por isso que eu tô ansiosa, e eu ansiosa ia comer,
né? Eu ia me refugiar, a comida era um refúgio, Uma fuga. era um consolo, era uma fuga, ao invés de clamar ao Senhor, eu tô triste. Mas a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por que então eu estou me alegrando com a comida? Então eu comecei, sabe que eu encontrei? A idolatria. Tudo era sobre comida. Qualquer male, qualquer disfunção dentro de mim era comida que era o meu Deus. E tanto que o Senhor tratou muito comigo assim. Quanto idolatria nós temos, nós assim, a população tem com a comida. Porque todo encontro sempre tem comida. A gente às vezes não fala assim, eu vou aí te ver. E sempre há uma expectativa no que vai comer. Vem aqui em casa, vamos fazer alguma coisa. Você não consegue apenas encontrar com alguém apenas para conversar? Não é suficiente a comunhão? Tem que ter algo para comer. É como se a comida está no centro de um encontro e que só tem graça se tiver comida. E muitas das vezes eu me via pensando assim, se foi no aniversário, como é que foi o aniversário? Foi maravilhoso, teve pizza, teve isso. Então você centraliza no que teve de comer. E não, peraí, o que teve de bom no aniversário, não de comer. Mas é onde você vê que a sua resposta é sempre voltada à comida. Então, aonde está o seu coração, né? Ali estará o seu tesouro. Então, eu pude entender que tudo dizia a respeito de comida e o Senhor foi me expondo, né? Diante do Senhor no secreto, com a palavra, com o jejum, o expor que ele trazia a mim me fez eu me constranger, me arrepender, me libertar e me curar. Poder ter domínio. Porque se você não consegue vencer por um prato de comida, como assim você não consegue ficar... não, porque eu não consigo ficar sem um pão. Como assim você não consegue ficar sem um pão? Mas é só um pão. Não, é que eu não consigo ficar sem doce. Não, mas como que você não consegue, Sara, ficar sem doce? Então eu me vi diante disso, de tentações, de coisas que eu falava, não, isso eu não consigo. Me tira tudo, menos isso. Como assim? Como não, como tem algo que... Como perder pra algo, né? Não. E aí o Senhor foi esticando, né? Eu lembro que foi muito maravilhoso. Esse ano, na Semana Profética da Igreja, né? A Cristã Mundial, teve a Semana Profética, eu lembro até como fosse hoje. No domingo, a Juliana, líder dos jovens, ela pregou sobre Abraão e Isaac. E aí ela falou, né, que profeticamente seria um ano de muitas entregas de Isaac. E para cada Isaac que seria entregue, já tem um altar preparado. Aquilo era uma previsão que viria muitos Isaques, né? Para serem entregues. E o Senhor pediu muitos, porque tenho uma amiga e a gente fez muitos propósitos juntas. Deixamos o Senhor moer muito nosso emocional, nossa carne. Nós fizemos o jejum de Daniel, nós fizemos propósitos tantos dias sem açúcar. E assim, foi, né? Mas foi expondo as nossas dependências com a comida. Nós fomos vendo o nível que aquilo dominava a gente. Como assim você não consegue acordar só porque tem um cafezinho tão gostosinho ali, um cheiro e já te toma? Então, tudo isso o Senhor foi tratando, me expondo e trazendo a palavra. Tem uma outra palavra que o Senhor trouxe também, que era aquela que fala assim, em Tiago 4, que diz que todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. E aí o Senhor trouxe para mim, você sabe o que faz bem para si? Você sabe fazer o bem para si. E por que você não faz? Você não faz, então você está pecando. Você está pecando contra a palavra, está pecando contra Deus, está pecando contra si. Você sabe o que te faz bem. E percebe até, olha como que a geração hoje, né? A gente tem total consciência, falando da saúde, da comida, a gente tem total consciência do que é bom e do que é mal para nós. Particularmente, o que um alimento faz bem para mim e o que não faz. Mesmo assim, a gente ainda conscientemente consome. A gente sabe que faz bem um exercício físico. E a palavra diz, todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, peraí, eu estou pecando quando conscientemente eu descobri algo de bom para mim e eu ainda assim não faço. E aí o Senhor começou a me trazer, você sabe que tal alimento, é o leite, ele não faz bem para mim. Você sabe que não faz bem e você ainda consome. Então, começou a ser exposto a falta do amor próprio, a falta do cuidado, né? O Senhor me fez entender assim, Ele nos deu um corpo perfeito, Ele nos fez perfeito, Ele nos deu para... o governo, né, para liderar o corpo que a gente vive hoje,
E a gente tá aqui numa autodestruição.